Você acredita em maldição no futebol? Você é supersticioso? Todo mundo tem aquela crença, né? De repente, aquela camisa da sorte ou aquela coisa que você não faz em dia de jogo. Mas aqui eu vou contar pra você hoje maldições de verdade. Coisas que não podem ser meras coincidências. E você vai ver. Se liga nesse vídeo que vai ter umas histórias que você vai ser incapaz de acreditar. Mas elas são reais. E hoje eu vou te contar as maldições do mundo do futebol. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Gui Galdames, esse aqui é o meu canal, por aqui a gente tá sempre falando de futebol. Se você não me conhece, espera um pouquinho, não faz nada, mas se você já me conhece, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, faz tudo o que tem que fazer aí. Se você não me conhece, assiste o vídeo, vê se você gosta, e aí depois deixa o dedo no like, faz tudo o que tem que fazer, hypa, clica em hypar nesse vídeo, que ajuda bastante, e bora lá, galera, não vamos perder tempo não. Vamos pro vídeo, vamos começar falando de uma maldição de um rapper, o Drake. E o pior é que ela nem começou no futebol. Primeiro o Drake começou dando azar lá na NBA. Fez uma aposta no Golden State Warriors e eles estavam ganhando a final lá por 3-1 contra o Cleveland Cavaliers. Perderam, uma virada que nunca tinha acontecido. Depois ele apostou uma grana no Conor McGregor, que também perdeu o cinturão no UFC. E aí, em 2019, o Drake saiu para uma turnê internacional pela Europa. Eis que ele encontrou um fã dele, o Pogba. E aí eles tiraram uma foto junto. Uma foto inocente. Drake e Pogba postaram uma fotinha no Instagram. Dias depois, o Manchester United de Pogba enfrentou o Wolverhampton pela FA Cup e foi eliminado. Aí você pode falar, nada a ver, cara. O que você tá falando? Só porque perdeu um jogo. Cara, se liga nas coincidências que vão acontecer agora. Um mês depois, o Kurzawa, jogador do PSG, também postou uma foto com o mesmo Drake. E aí, alguns dias depois, o PSG dele tomou um 5-1 do Lille. Pô, 5-1 do Lille, o PSG na França, nessa era bilionária do PSG. Você acha que isso é normal? Você ainda acha que é coincidência, né? Calma que tem mais, calma que tem mais. O Drake tava em turnê ainda, ele ainda tinha mais foto pra tirar. E ele tirou com o Jadon Sancho, jogador do Borussia Dortmund. O que aconteceu? Você acha que 5-1 foi pouco? Então o Borussia Dortmund do Sancho tomou 5-0 do Bayern de Munique no dia seguinte aquela foto. Você quer mais? Você quer mais? Você não acha que foi pouco? Aubameyang, atacante à época do Arsenal, também gostava do Drake, fã do Drake, falou, pô, Drake, quero uma foto com você, vamos postar uma foto juntos. Postaram, e naquele mesmo dia que eles postaram a foto, o Arsenal perdeu pro Everton por 1-0. E se você ainda não tá convencido, você ainda acha que não é o suficiente, se liga que tem mais uma. O Sérgio Agüero, atacante do Manchester City à época, também era fã do Drake, também tirou uma foto com ele, não só tirou uma foto, como deu uma camisa pra ele, né, autografada e tal. E aí o Agüero, nas quartas de final daquela Champions, naquela temporada, contra o Tottenham, depois daquela foto, ele perdeu um pênalti naquela partida. E o City foi derrotado pelo Tottenham e depois eliminado. Se isso não é dar azar, meus amigos, eu não sei o que é. Eu sei que se eu fosse jogador e eu visse o Drake, eu ia correr, eu ia fugir dele igual o diabo foge da cruz. Mas se a nossa primeira maldição envolve derrotas, a nossa segunda é pesada. Pô, a nossa segunda é muito pesada. Quem é um pouquinho mais velho aí, já tá na faixa dos 20 anos pelo menos, vai lembrar dela, que é a maldição do Ramsey. Caso você não conheça, Aaron Ramsey era um meio-campista que jogava no Arsenal, um bom meio-campista, jogou no Juventus depois, e não era um cara de fazer muitos gols. Eis que em 2009, quando o Ramsey faz o primeiro gol da sua carreira, por coincidência, alguns dias depois, Ted Kennedy, senador norte-americano, irmão do ex-presidente John Kennedy, faleceu, morreu, deixou o nosso mundo. Cara, coincidência. Um tempo depois, o Ramsey faz um gol e um outro jornalista famoso também morre. E aí, toda vez que o Ramsey marcava um gol, uma celebridade falecia nos dias seguintes, em datas próximas. Você não acredita? Eu
vou ler aqui alguns dos nomes que faleceram depois de gols do Ramsey. Você vai ficar incrédulo. Então, além do Ted Kennedy, a gente tem aqui, ó, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, que era o presidente da Líbia, Whitney Houston, a cantora, Paul Walker, o ator de Velozes e Furiosos, Robin Williams, o ator lá que fez Uma Babá Quase Perfeita. Você não acredita nela ainda? Porque essa lista, ela é muito maior. Eu só peguei celebridades que são conhecidas mundialmente, assim, que qualquer pessoa conhece. A maldição do Ramsey é real, meus amigos. Mas graças a Deus, ele já tá se aposentando. Nessa temporada, ele já tava até como jogador e treinador do time dele ali, então em breve não teremos mais gol do Ramsey pra ficar matando celebridade por aí. Mas vamos pra nossa terceira maldição, que não fez tantas vítimas assim, e também não foi tão pesada, né, porque ninguém morreu com ela. Mas é a maldição da capa do FIFA, e ela começou lá atrás, na década de 90. Não foi bem em um FIFA, mas era em um jogo da EA, coisa do FIFA, que era o jogo Copa do Mundo 98. E a capa daquele jogo era David Beckham. E aí você pode pensar, pô, mas a temporada 98-99 do Beckham foi muito boa. Venceu tríplice coroa com o United, ficou entre os melhores do mundo. Mas caso você não se lembre o que aconteceu com o Beckham na Copa do Mundo, ou você não saiba, o Beckham é expulso contra a Argentina no jogo da eliminação da Inglaterra, e ele leva a culpa pela eliminação da Inglaterra dentro do país, e é considerado o cara mais odiado dentro do país durante muito tempo. No documentário dele da Netflix, ele narra como aquele foi um período muito difícil. Cara, as pessoas cuspiam nele no meio da rua. Sim, imagina o cara tá no meio da rua, tipo, vê um cara, começa a xingar ele, cuspir nele. Meu, que sinistro, né? Mas o Beckham foi só o primeiro, porque em 2011 o Kaká foi capa do FIFA junto do Rooney. E depois disso aí a carreira do Kaká ela desandou em lesões, foi lesão atrás de lesão, lesão atrás de lesão. O Kaká não conseguiu mais se recuperar ali e jogar naquele nível que a gente viu o Kaká apresentar antes. Em 2017 foi a vez de Marco Reus ser capa do FIFA. E assim como o Kaká em 2011, a carreira do Reus depois disso foi assolada por lesões. O cara se machucava demais, se machucava, não conseguiu ter uma sequência. Ele até é uma lenda do Borussia Dortmund, pô, o Reus é muito respeitado, mas infelizmente o Reus teve muita dificuldade na carreira dele depois da capa do FIFA. E o último jogador que sofreu bastante com essa capa foi um cara que em 2019 fez bela temporada, uma temporada sinistra com a camisa do Chelsea, craque de bola, conseguiu a transferência dos sonhos para o Real Madrid, conseguiu a capa do FIFA depois disso, e aí a carreira do Hazard desandou. Desandou. Depois que ele foi capa do FIFA, esquece. A carreira do cara literalmente acabou, porque no Real Madrid ele não rendeu como esperado, e isso culminou numa aposentadoria precoce dele aos 33 anos. Bizarro. Nossa quarta maldição é a maldição do Bela Gutmann. Já ouviu falar? Se você for português, certamente você conhece. Se você for torcedor do Benfica, então, meu Deus do céu, deve ser muito triste, né? Mas vamos lá, caso você não saiba, Bela Gutmann era um treinador de futebol, que inclusive trabalhou aqui no Brasil nos anos 50. E na década de 60, ele levou o Benfica ao bicampeonato europeu. Bicampeonato esse conquistado em cima de Barcelona num ano e Real Madrid no outro. Um time que contava com o lendário Eusébio. E aí o Bela Gutmann, depois desse trabalho fantástico, queria algum aumento ali da diretoria, né? Pô, queria um reconhecimento pelo grande trabalho que ele havia feito. E nessa ele não chega a um acordo com a diretoria do Benfica para renovar o contrato. Então ele queria alguma coisa, a diretoria queria outra, eles não chegam a um consenso e o Bela Gutmann decide sair. Mas antes de sair, ele diz a frase que ecoa até hoje no Estádio da Luz. Nunca, nem em 100 anos, o Benfica irá conquistar um título europeu de novo. E, meus amigos, ainda não completamos 100 anos e o Benfica já jogou algumas finais europeias de Champions, de Copa da UEFA, Europa League e nada de levantar esse troféu novamente. A maldição do Bela Gutmann pegou. Nossa quinta maldição é um número de camisa. Um número de camisa que parece não dar certo pra ninguém no Chelsea. A camisa 9 é amaldiçoada. Isso começou lá atrás, né, com o Crespo. Pô, o Crespo.
Ah, você pode achar que o Crespo não foi o Ronaldo Fenômeno, mas o Crespo era um bom atacante, um ótimo atacante, um fazedor de gols. Não no Chelsea. No Chelsea ele não deu certo. E assim como o Crespo não deu certo no Chelsea, Falcão Garcia passou pelo Chelsea, fez um gol, Higuaín passou pelo Chelsea sem marcar gols, Tammy Abraham, Aubameyang, Romelu Lukaku, que à época foi a contratação mais cara da história do clube, Álvaro Morata, Fernando Torres, trazido a peso de ouro, era um cracaço de bola até vestir a maldita camisa 9 do Chelsea. O que acontece com essa camisa? Por que ninguém consegue jogar bola com essa camisa? Qual o problema dela? Será que alguém vai conseguir acabar com essa maldição? Não sabemos, meus amigos. O que sabemos é que a gente tem uma última. Achou que tinha acabado? Não, a gente tem mais uma, que é uma maldição de Copa do Mundo. Uma maldição que vem desde 98 e que apenas 2 seleções escaparam dela. Afinal, desde a Copa de 98, toda a seleção campeã do mundo, com exceção do Brasil em 2002 e a França em 2022, foi eliminada na primeira fase na edição seguinte. Então, a França é campeã do mundo em 98, em 2002 ela cai na primeira fase. O Brasil passa ileso, vence em 2002, passa ileso em 2006, mas cai nas quartas, né? Também não foi campeão. A Itália vence a Copa em 2006 para cair na primeira fase em 2010. A Espanha vence a Copa em 2010 para cair na primeira fase em 2014. A Alemanha vence a Copa em 2014 para cair na primeira fase em 2018. E em 2018 a França consegue o título e consegue chegar à final em 2022, mas não conseguiu um bicampeonato. E isso também é um feito quase único. Na verdade, eu acho que essa é a maldição. Nenhuma seleção foi campeã 2 vezes seguidas até hoje. Eu nunca tinha me tocado disso. Essa é a verdadeira maldição. Mas enfim, galera, a maldição é a maldição da primeira fase mesmo. Mas enfim, você sabia de todas essas maldições? Você lembra de alguma outra? Se você lembra, me conta aí, que eu quero saber. Certamente tem muita história por aí. Tem alguma do Brasil que eu deixei passar aí? Pode contar, deixa nos comentários que eu quero saber. Se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar o like, de hypar o vídeo, que você ajuda muito o nosso canal. E não esquece também de se inscrever, de ativar o sininho, e fica aqui meu grande abraço.